Continuamos com o seminário 13 anos da Rede Anísio Teixeira e agora vamos ouvir o professor Carlos, que é professor de História e eu acho que nada melhor do que um historiador para historicizar essa nossa trajetória desses 13 anos. É com você, Carlos. Primeiro, é um prazer muito grande. A gente está em 2021, durante uma pandemia, mas depois de um ano muito difícil, que foi 2020, tentando sobreviver. Estamos todos aqui de pé, vivos, respirando. E agosto de 2021, que é, né, o mês em que se comemora esses 13 anos, eu quero dizer que a Rede Anísio Teixeira, para mim, é um respiro de força e de possibilidades dentro da educação na Bahia. E dizer que desde 2008, né, eu que tive duas entradas na Rede Anísio, entrei em 2008 quando era a TV, saí em 2009, voltei em 2014 e continuo lá. Para mim, a Rede Anísio Teixeira é um espaço onde a criatividade, onde a possibilidade de pensar a educação através de outros caminhos que não são os mais tradicionais, e mais do que tudo, eu vejo que a Rede Anísio Teixeira é um espaço em que a produção do conhecimento e da autonomia do estudante efetiva os princípios freirianos lá que a gente tanto defende, né? De uma educação que é pautada e que é voltada para um processo de construção e de leitura de mundo autônoma. Então, isso para mim é muito significativo. Saber que somos professores, já tivemos muitos outros que entraram e que saíram, que seguiram seus rumos, que estão em outros projetos, e saber que nós fomos selecionados internamente dentro da rede estadual de ensino, a partir das nossas áreas do conhecimento, a partir também dos nossos outros lugares de atuação artísticos, dos nossos lugares de atuação em outras áreas, no jornalismo, no cinema, na música, na fotografia. Saber que muitos de nós aprimoraram seus estudos e se voltaram para as áreas do audiovisual, da produção radiofônica, da escrita, mais especificamente voltada para as mídias. Tudo isso faz com que esse mesmo ideário de Paulo Freire ele acabe se realizando em nós, né? A gente realmente é uma metáfora, lugar comum, mas a gente construiu, de fato, uma família nesse sentido mais profundo da família, com as suas tensões, com suas concordâncias, com suas discordâncias, mas, acima de tudo, com o sentimento de que o que a gente faz tem um propósito, que é um propósito que não se esgota no que nós produzimos materialmente, mas que acaba sendo uma epistemologia, uma filosofia específica de trabalho na educação. Então, eu tenho muito orgulho, muita honra de fazer parte desse grupo, de fazer parte da Rede Anísio Teixeira, de estar alocado no Instituto Anísio Teixeira, esse nome, né, Anísio Teixeira, esse arquiteto da educação brasileira. Alguns dizem que Anísio é o arquiteto e que Paulo Freire era o tijolo, né? E que juntos eles construíram a educação contemporânea no Brasil, e eu vou muito por essa via também. Essa prosa dos 13 anos da Rede Anísio, vamos falar do processo de seleção, e também das experiências, as primeiras experiências que tivemos na concepção dos programas da então TV Anísio Teixeira. E uma dessas experiências inclui a gravação de um pitching. Eu me lembro de ter ido pelas ruas de um dos bairros de Salvador à procura de um vendedor de picolé chamado Seu Antônio, porque ele transitava, né, pelas escolas, fazendo as suas vendas e presenteando alguns estudantes que respondiam às perguntas que ele fazia sobre as várias disciplinas do currículo escolar. E eu usei uma câmerazinha 3.2 pixels, a mesma câmera, Nilson, que você levou para o Rio de Janeiro para gravar a sua Madonna. Lembro, perfeita, maravilhosa. Na época era a melhor imagem que existia. E se serviu para gravar o show de Madonna, claro que serviu também para gravar Seu Antônio, que assim, abriu as portas praticamente, né, do quadro Anônimos, a porta do quadro Anônimos, um dos quadros que veio integrar o Almanaque Viramundo, a revista eletrônica da TV Anísio Teixeira. E para isso, vamos ouvir Armando e Cláudia falando sobre essa nossa experiência. Então, bom, alegria estar aqui com vocês. Assim, eu acho que essa experiência do IAT,
da Rede Anísio Teixeira, da TV Anísio Teixeira, né, que quando a gente começou lá, estava numa ideia de TV e não de rede ainda, estava se começando a falar sobre rede, e ter conhecido tanta gente legal, tanta gente bacana e uma experiência profissional assim incrível, incrível, uma das mais importantes assim na minha trajetória, sem sombra de dúvida. Não esqueço, assim, tanto que a gente, né, se fala até hoje com muito carinho, muita admiração. Bom, a experiência do IAT, a partir da TV Anísio Teixeira, para mim foi muito importante, porque a gente teve que aprender a lidar com uma outra realidade da educação básica, né, assim, uma outra realidade da rede estadual de educação, para a gente que vinha assim, estávamos até então, eu pelo menos, chão de escola, né, antes de ir para TV Anísio Teixeira, eu estava em 2 escolas, no Colégio Estadual Edson Tenório de Albuquerque, em Paripe, ali na escola de menor, e também dava aula na Pracatu. Então era uma correria muito doida, né, assim, muito louca, assim, eu saía de ônibus, fazendo esse percurso para cima e para baixo, e tendo que chegar, e enfim, e muitas vice-diretoras cortando ponto, enfim, aquela correria que a gente sabe muito bem como é, porque não dava tempo. Então, a experiência do IAT foi boa em diversos aspectos. Primeiro, porque eu concentrei minhas 40 horas num lugar só, e numa perspectiva interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, e sem sala de aula diretamente, mas produzindo para a sala de aula, pensando para a sala de aula. Eu acho que esse é um primeiro momento, assim, né? Para a gente que trabalhava assim, para mim que trabalhei em escola, foram 9 anos em escola, depois quase 3 anos de experiência no IAT, não sei ao certo, 2 anos, 3 anos. Assim, o IAT era algo inatingível, assim, pelo menos para mim, era uma coisa assim que as pessoas iam fazer cursos e a gente não tinha muito uma relação, a internet estava se fortalecendo cada vez mais e você tinha que ficar procurando curso. Eu não tinha muita paciência nem tempo para ficar procurando curso, mas nós tínhamos muitas colegas e muitos colegas, eu me lembro, que ficavam procurando cursos no IAT para poder não estar em sala de aula, e eu queria ao contrário, eu gostava de sala de aula, sempre gostei, gosto. E o IAT foi essa experiência de pensar conteúdos, pensar relações para que tivessem como ponto final a sala de aula e a realidade escolar, a comunidade escolar. Então é isso. Aí a gente, passado o processo de seleção, foi tudo muito democrático, muito aberto, a partir de edital e etapas e oficinas, enfim, até que a gente começa, e aí por uma questão mesmo de logística e de tempo também dos professores, 2 equipes, né? Uma equipe matutina, outra equipe vespertina. Nós trabalhávamos ali de 14 até as 20 horas, e tínhamos um tempo de encontro muito rápido com o pessoal da manhã. E a maior experiência minha, assim, na TV Anísio Teixeira foi a missão, né, assim, a responsabilidade que me chegou, que é de coordenar pedagogicamente um programa como o Almanac Viramundo, né, assim, então, é uma revista de variedades eletrônicas, assim, uma ideia muito, não diria inovadora, mas, assim, para a gente da Rede Estadual de Educação, sem sombra de dúvida, era um desafio e era um lugar em que a gente pôde exercitar, experimentar, criar, errar, porque é fundamental errar, faz parte do processo, sem sombra de dúvida. E nós tivemos muita liberdade, tivemos um conjunto de oficinas para isso, preparatórias, e a experiência do Almanac Viramundo foi muito nesse sentido. Então, vários quadros e vários interprogramas que a gente, considerando as habilidades, as licenciaturas, né, assim, as formações assim, de cada colega, a gente foi tentando chegar num formato de programa, né, assim, num piloto. E aí eu me lembro que assim, o piloto em si, dentro já dessa coordenação, e eu não sei se foi bem dentro, mas assim, muito próximo da coordenação, a gente inventou de fazer um piloto. Eu me lembro, foi uma experiência maravilhosa,
que eu já fazia algumas experimentações na Universidade Católica, eu trabalhava na Católica, ali na Carlos Gomes, e ali a gente tinha 2 cursos, um de artes visuais e um de música. Os 2 eram de licenciatura. E eu dava aula nos 2. Então, a experiência do piloto assim, foi maravilhosa, porque lá na Católica eu já estava fazendo o experimento. Eu fui convidado para dar aula no curso de artes visuais, sendo que a minha formação é de música. Então, foi um desafio também, porque eram 2 componentes de música no curso de artes visuais. E aí eu falei assim, bom, vamos fazer documentários, vamos registrar a memória dos artistas visuais de Salvador, da Bahia. E começamos a fazer um trabalho de produção e edição de vídeo no Movie Maker, assim. E era uma agonia, um problema, porque nem todos os computadores tinham codec, eu não sabia o que era codec, era uma loucura, tecnologia assim, até que a gente foi aprendendo isso. E aí, alguns experimentos de edição no Movie Maker eu pude propor, assim, me lembro que essa experiência do piloto foi assim, vamos fazer uma brincadeira aqui, a gente já estava depois já das 18 horas, eu falei assim, vamos pensar como é que seriam esses quadros que a gente está rabiscando aqui, desenhando, pensando, refletindo. Eu não sei se foi muito bem assim, mas está próximo disso, viu? Aí vocês me lembrem aí, por gentileza, me corrijam. Mas é isso aí mesmo. Pode puxar a orelha aí se eu estiver exagerando. Aí, enfim, a gente saiu rabiscando e fazendo, e aí eu me lembro que eu peguei uma câmera, fui para uma das salas, uma câmera uma pequenininha que eu tinha, Peterson também, a gente foi, assim, rascunhando o piloto, e esse piloto ficou muito bom, diga-se de passagem. Eu acho que foi, assim, a grande referência, assim, inicial do Almanac Viramundo. A gente vale tirar essa ondinha aqui, que a gente teve Juca Ferreira, né? No nosso programa, e assim, com muita ousadia, né? Porque a gente tentou tudo a partir da secretaria, tentou tudo a partir da secretaria, tanto de educação, quanto também a secretaria do Ministério, a secretária dele lá no Ministério da Cultura. Enfim, foi uma dificuldade e terminou que, por um contato pessoal que minha mãe tinha com ele, com a família dele, a gente conseguiu chegar, e no Dia dos Pais eu fui lá na casa da sogra dele e consegui essa entrevista. E cheguei numa segunda-feira com um DVDzinho, assim, tirando onda, consegui assim, me sentindo, né, assim, síndrome de táxi total, assim. Vale lembrar que éramos iniciantes na área do audiovisual, né? Éramos independentes. Pois é, e detalhe que ele ainda ficou me perguntando, ele, Juca Ferreira, ficou me perguntando, e essa máquina aí e tal, e você consegue gravar tudo direitinho e tal, e depois ele pediu para ver, tá, depois eu vou pedir umas dicas aí, eu falei assim, como assim, rapaz, pelo amor de Deus, se sabe que você tá com ansia. Ministro da Cultura! E depois a esposa dele, inclusive, que assim, à época, ligou, inclusive, para ter a referência da máquina que eu tinha feito a gravação com ele. Enfim, bom, notinha de rodapé, isso. Só para tirar onda mesmo, ego, assim, vamos lá. Vale a pena, sim, vale a pena. Mas ficou legal, mas assim, terminou que a gente construiu um piloto muito disso. Eu me lembro que a gente ficou buscando as músicas, que músicas nós colocaríamos, aí achamos Já Que Sou Brasileiro, Lenine, fomos pensando assim, os principais protagonistas e principais, como é que nós veríamos Salvador numa TV diferente, né? Assim, e com um olhar de chão de escola, que eu acho que isso que é importante. Assim, a gente estava falando para os nossos colegas, e a gente defendia esses colegas a partir da TV, né? E eu me lembro que uma frase que sempre me guia, né? Essa frase sempre me guia, que é a frase de um crítico de cinema, de um estudioso de cinema, e eu me lembrei muito dela à época, né, dessa coordenação, que é o Jean-Louis Comolli. Ele fala muito isso. Filmar é filmar relações, inclusive as que faltam. E faltava muito da cidade de Salvador na TV. Assim, o máximo que a gente chegava
de Salvador, era quando havia um na carona que tinha alguma coisa em Salvador, aí aquela menina ela ia realmente nos guetos, nas coisas e tal. Mas fora isso, a gente não tinha. E, sinceramente, eu acho que a gente fez eu acho que o Almanac virou referência para muitos dos programas que vieram depois, assim, inclusive das grandes televisões baianas, porque os técnicos eram os mesmos, né? Assim, a equipe contratada terminava que era a mesma, né? Assim, enfim, e isso acontece muito. É isso, eu acho que uma das coisas assim essenciais, né, do Almanac, além dessa contribuição para programas hoje consolidados, né, em grandes TVs soteropolitanas, né, a gente pode sem sombra de dúvidas dizer que fomos assim um embrião, mas era essa representatividade, porque nós éramos nossos colegas, né, ali fazendo TV, meio que não era inexperiência. Assim, quando eu falo de inexperiência, é porque, de qualquer forma, o processo seletivo, né, você fez referência ao processo seletivo, o processo seletivo, que foi em edital, que foi democrático, mas os critérios de seleção eram pessoas que, de uma maneira ou de outra, tivessem alguma experiência com comunicação. Então, o interessante era a inventividade e o espírito livre que aquele grupo se formou, né? Porque eu acho que o essencial era que você falou em erro, mas eu acho que o menor medo que nós tínhamos era o de errar. E era exatamente isso que era o diferencial, porque nós experimentávamos de um tudo. E ríamos dos nossos erros. E assim, o que era um erro passava a ser acerto. Sim. Porque nós éramos todos professores. Quer queira, ali não tinha, embora tivéssemos a experiência, né, com comunicação, nós éramos professores, essencialmente professores. Então, professores escrevendo, porque estávamos escrevendo uma TV, a primeira TV pública e educação na Bahia, né? A gente o tempo inteiro dizia isso, mas não tínhamos esse medo de errar. E ainda hoje, são 13 anos, ainda hoje, embora ainda ache que precisa ser mais publicizado, né? A gente se reconhece ali, e nosso colega também se reconhece ali, né? E eu acho que nossa intenção lá com o embrião, com o espermatozoide, o óvulo, né, ali, hoje é dizer assim, olha que bacana, né? Que bacana que estamos sendo reproduzidos e que hoje, quando eu olho um determinado programa, eu digo, Almanac, misturou, eles estão falando dessa pauta agora, nós já falávamos, lá atrás, né? Então, assim, era exatamente essa... Vou usar a palavra porque eu acho que era audacioso. Nós éramos quase Pink Cérebro. Isso mesmo, Cláudia. Não tinha, o céu era o limite para nós. E como você bem disse, nós não tínhamos medo de errar, né? Não havia esse pensamento de errado entre nós. E por essa razão nós íamos sempre mais à frente por causa disso. A censura impede qualquer ser humano de prosseguir. A censura é uma coisa terrível. E, de fato, no nosso meio não havia plena liberdade de produção, tanto que dos 300 programas criados, se deixassem, nós chegaríamos a 1000, bem facilmente. E que bom que essas imagens puderam ser vistas pela Bahia inteira, porque foram ao ar pela TVE, e num horário nobre, e houve reprises, várias reprises aconteceram dos programas da TV Anísio Teixeira, do Almanac Viramundo, e assim, foi maravilhoso. E eu, como um dos protagonistas, né, como apresentador de um desses programas, aliás, eu gostaria de mencionar isso aqui, viu, porque Armando, Joalva, Peterson, Cláudia armaram uma espécie assim de... Ele não tem para onde correr. Olha, o Marcelo Prado não pode mais apresentar o Almanac Viramundo porque ele tem compromissos.
Então, vai ter que ser um de nós. E fizemos aqui uma reunião e decidimos que essa pessoa é você. E foi, assim, uma experiência para a vida inteira, porque eu fui fazer teatro porque eu era muito tímido, mas antes de ser tímido, eu era gago. O teatro serviu para eu curar a gagueira e serviu para eu curar a minha timidez, mas eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse enfrentar câmeras, e três. E só havia o texto para ler em uma delas, que eles me prometeram que haveria o teleprompter em todas as telas, mas só tinha em uma. Então, quando eu virava para outra tela, cadê o texto? Não estava lá. Então, mas foi uma experiência assim enriquecedora, fantástica. Quando o programa foi ao ar, eu demorei de, de me ver, porque eu acho que todos nós passamos por esse medo de se ver, não é? Nilson está aí, Nilson também tem muito isso, de não gostar de se ver na tela, mas o que me fez querer ver foi o feedback das pessoas. Cada colega, professor, professora das escolas que assistiram aos programas, que viram os quadros do Bahia Assim, o Artefatos, todos eles, o de um tudo, se a girafa fala ou se não fala, porque não tem corda, todas as coisas que foram lá e que saíram da cabeça dos professores, aquilo também teve o feedback do destinatário, que era a escola pública. Isso fez com que eu fosse olhar e eu me vi de uma outra forma. E me senti assim representante de tantas pessoas que me empurraram para ir para esse projeto. Porque quando saiu a divulgação, o edital de convocação de professores para fazer parte da Rede Anísio Teixeira, os colegas do colégio de onde eu vim me disseram, vai, você tem que ir, você tem que se inscrever. E, de repente, eu me vi representante dessa coletividade, representante desses nossos colegas que tanto eram desejosos de uma fala que fosse local, de programas que trouxesse a territorialidade, essa territorialidade que está, não que os programas que vêm de fora tenham menor valor, não é isso, é que os programas que estávamos acostumados a ver vindos de fora traziam uma historicidade, uma fala, um sotaque que não era o daqui. Então, a gente não se via 100% representados naqueles programas. Então, os programas produzidos pela TV Anísio Teixeira tinha esse valor, tinha essa qualidade, tinha essa intenção e tinha a intervenção. Então, cada um que se viu ali, cada estudante portando o uniforme da escola pública que apareceu ali, cada professor entrevistado, cada produtor que se envolveu nessa produção voltado para a escola pública, como foi dito aí por Cláudia, por Carlos, por Armando, não é? Era a escola pública passando na TV, produzido por ela mesma, não é? Então, só tenho que agradecer por ter passado também, junto com todos vocês, por essa experiência.